minhas mãos. Eu uso Mary Kay, tá? Coisa mais linda, mais fofa do mundo. Amor, como é o nome da boneca que tu sabes que ela é? Eu estou desfilando com Barbra Streisand nos Estados Unidos. E também estou descendo de ir para Beverly Hills. Vou desfilar lá. Entendeu? E queria conversar com você, Manuele, tá? Se você gostaria de fazer uma participação especial comigo lá. Nós duas. Somos lindas, corpos esculturais. Nós temos os batons melhores. Temos os olhos lindos, azuis. Teus dentes são branquinhos, parece um piano, coisa mais linda do mundo. E esse teu modelito de frutas são lindas. Banana, abacaxi, tudo frutas que eu gosto, tá? Somente maçã e melancia. E o interessante é teu cabelo, tá lindo, mulher. Laranja. Laranja polcã, a cor, tá linda, sabia? Olha o teu cabelo. Qual é o porra de colorante que tu usa? Laranja. Laranja, não acredito. Não, A casca, tu usa a casca ou usa o bagaço? Ah, isso é assim. Por que casca? Porque a casca é solta alto, né? Legal. Veja só, a minha pulseira. Comprei numa loja, numa promoção, mulher. Não sabe. Comprei por R$2.000. E a minha que foi 200? Não acredito, R$200. Minha foi R$2.000. 300. Também, olha a minha bolsa, que coisa mais A linda. minha foi 400. Laranja abóbora. Olha só a minha. A minha bolsa foi 400. Que linda. Não, 400 400.000. Que coisa linda. A minha foi 95.000. Muito Não, a mais. minha foi 400 mil. É. 800 mil. Vê só meu cabelo. Fiz umas luzes, aí coloquei muito matizador. Meu cabelo ficou azul, mulher. Não sei o que eu faço. O que é que eu uso? Eu uso qual tipo de shampoo pra tirar? Mas não sai. Não sai. Não vai sair. Não acredito. O que é que eu vou fazer? Não pega um esmalte. É um esmalte no cabelo, que coisa linda. Porque dá brilho, fazer tie-dye, é o quê? A gente pega um esmalte. A gente pega esmalte bem brilhante, como fosse aqui. Bem brilhante, bem brilhante. Fala lindo, mulher. Bem brilhante. Olha, bem brilhante. Que coisa linda, mulher. Aí a gente Tem um pega. sotaque, sotaque europeu. Que coisa linda, mulher. Eu, hein? Chique. Amiga, ó, a gente pega esmalte bem brilhinho. Bem brilhinho. Que lindo. Bem brilhinho. Não vi desse ainda. Tem esse, é bem brilhinho, é. É uma marca nova. A gente Amor, pega. amor, cruza as pernas, cruza as pernas, cruza as pernas. Mulher. Não acredito. Amiga, Sim. aí a gente pega esmalte bem bonito. Aí a gente passa no nosso cabelo e deixa por cima. E Sério? lava. Aí fica bem bonito. Não acredito. É, Como é que o cabelo fica tão assim, sedoso, brilhoso? ele fica brilhoso. É? Tu passa o quê? Gloss no final? Não, eu passo um hidratante. Hidratante? Hidratante de Tu passa bosta. Passa hidratante? Mulher, hidratante pro cabelo, mulher. Oh, é pra pele. Eu já vi passar de hidratante no cabelo. Ainda não, shampoo. Tá fora, hein? Pai, amiga, a gente usa o shampoo. Que o shampoo ele também é bom pro cabelo, pra deixar. Vai ser como assim? Feito palha? Porque tá manchado teu cabelo, mulher. Tu não cuida, não. Não, eu cuido sim. Tu quer usar sabão amarelo? Usa um shampoo bom, mulher. Da Eu tô Eudora. usando. Eu, hein? Usa coisas boas. Olha o meu, ó. O meu tá loiro, coisa de duas mechas. O teu tá manjado, mulher, eu, hein?
Usa o pó, tá? Vocês vão pra onde? Qual é o lugar do Vamos Brasil? para Estudante de Ré, para Dona Galvão. A Dona Galvão, tá? Ela é ótima. Profissional, ela é um must. Ela faz as coisas muito lindas. Eu vi no Instagram dela, tá? FG, a Dona Galvão. Olha meu cabelo, como é que ele faz. Vários loiros, coisas mais Amiga, lindas. você sabe fazer isso? Cabelo assim escuro, tipo o seu, tá? Ela deixa com brilho. Não é aquela coisa feita um palha, entendeu? Amiga, Eu, você consegue fazer isso? você quer ir nesses salões de esquinas, por isso que o seu cabelo tá ressecado, tá? Amiga, deixa eu falar. Você consegue fazer isso? Lógico que faço sim. Já tá? Olha aqui, olha só a minha boneca. Eu trato ela, tá? Academia todos os dias. Por isso que ela está assim, bem. Mandei tirar 2 costelas dela, tá? Eu levo ela pra fazer balé, por isso que ela tá com os pezinhos em pé dessa forma. Você não cuida da sua filha, tá? Eu fui sim, eu fui dando meu cabelo. Ele só usa batom de primeira qualidade. Olha só a cor, a fixação do batom. É isso, eu gasto pra minha filha. Olha só. Como é que chama? A lente que ela usa. Meu amor, da primeira. Transition, tá? Meu amor. Transition, lindo. Ah, meu amor, eu tenho um leite de contato bem assim. Você não tem? Ele tá manchado. Tá até eu, hein? Compra na esquina essas coisas. Não, Ei, não, você não tem sobrancelha. não tem sobrancelha? Por que tu não faz pigmentação com o Fabiano Galvão, mulher? Tu vai gastar pouquinho, R$350. Vai ficar a coisa mais linda do mundo. Bota esse bolso. Ela tem investido nisso, mulher. Vai comprar até um biombo pra colocar aqui, entendeu? Eu, hein? Não presta atenção nas coisas. Esse negócio sujo da tua boca. Ai, eu vou. Ela comprou um aparelho lindíssimo. Tá? Lindíssimo. Nessas coisas só de fio a fio, não. Ela trabalha também com máquinas, tá? Sobrancelhas lindas.